Vamos lá, pessoal. Aqui falar sobre a universidade brasileira e as necessidades de mudanças, fazendo um feedback entre o primeiro ponto, o primeiro tempo, o conservadorismo, tradicionalismo, segundo tempo, e o terceiro tempo é o conservadorismo revolucionário, ok? Que instiga a ter um interesse ligado à sociedade e à universidade, que vem a sintonizar medidas cautelares ligadas aos eleitos e às eleitas, ligado às presidências e campos sindicais. Ok? Essas fronteiras de campos universitários nos colocam níveis salariais, faltas de verbas, ou seja, o sexto, ou seja, o sexto nos coloca uma universidade que fica peçonhenta e mimótica entre essa maneira de articular a sua dengasidade, ok? Então, quando falamos sobre qualidade, falamos de desprezo, porque onde houve qualidade é porque houve desprezo para a pessoa ver que tem que ter qualidade aonde faz e autenticidade. Aonde eu recebo, ou seja, é por causa que ocorreu o quê? Algo bom no serviço, no seu trabalho e as questões recorrentes que ocorreram. Houve algo bom diante de tantas doenças e patologias que o ser humano tem e deficiências. Então, os conservadores e tradicionalistas consideram, né, algo normal a doença, a patologia e as maneiras que nós colocamos essas preocupações. Mas eu também penso desse jeito, né? Se eu falar que saúde é o que interessa, o resto não presta, não interessa. É lógico que se eu tenho saúde, eu vou ter que interessar para eu ter mais qualidade de vida a longo prazo. Mas a qualidade de vida, ela está muito relativa a todos. Ela é como a chuva, né, que muitas vezes não olha a idade, classe e outros fatores eminentes ligados à universidade, esse universo cultural, erudito e populista, entre núcleos e as suas atividades exercidas num conjunto relacionado à sociedade. Aonde eu falo conjunto, eu falo conjunções, que vai haver o quê? Junções. Então, é conjunto e vai haver junções, que é uma conexão que relacionam pontes municipais, pontes estaduais, pontes internacionais. E essa espinha dorsal do trabalho acadêmico são fontes que muitas vezes as pessoas pensam que são fatos que já aconteceram em décadas, em milênios, ou seja, nestes substantivos coletivos que relacionam vários autores na Europa. Quando você coloca no Gmail, tem o seu nome lá, não importa que seja, você faz uma conexão, um canal de Wi-Fi, um canal, né, que relaciona ideias existenciais e teve uma história entre projetos relacionados às universidades, é um vínculo que vem a desenvolver um campo científico, tecnológico e metodológico. Eu, cabe a dizer, não é eu sabendo, só tendo um olhar para uma pessoa, olhar clínico. Mas, por exemplo, como eu já falei de novo, o Japão foi o país do futebol. Ele viu que o futebol estava sendo muito rápido em questões econômicas e, lógico, que teve uma maneira de administrar. 3 minutos, vocês podem ver no recorde aí de questões de curiosidade do mundo da bola. Nós olhamos ali 1000 curiosidades do mundo da bola, né? O Aníbal, né, que eu coloquei o autor ali. Então, nos coloca rupturas nessa comunidade universitária.
a população. Hoje a universidade são fatores que venham intercalar mudanças e nesse universo. Ao meu ver, como eu falei sobre alguns autores e artigos que denominam essas partes, esse partidarismo, a revolução universitária, é lógico que eu estou presente nelas, porque essa segregação, ela relaciona algo bem importante. Essa segregação, ela demonstra algo que eu estou incluído, mas eu estou entre as minorias. Essa segregação é uma população brasileira que está integrada, mas não está integrada. Então, entre esses dados coletivos e entre avaliações tridimensionais, não é que você está me prejudicando, nem eu estou te prejudicando, mas eu estou tentando abrir os nossos olhos para ficarmos com os olhos mais fechados ainda quando irmos para a faculdade e buscarmos estratégias sempre para expor nossas opiniões axiológicas. Sabemos que dentro da universidade há autonomia? É uma pergunta. Dentro da universidade há flexibilidade? Há reuniões? É uma pergunta. Então, diante desse conservadorismo tradicionalista, há conservadores revolucionários. E esses conservadores revolucionários conseguiram imprimir, fazer livros, ou seja, imprimir esse processo que ocorre, que nós aprendemos diante do processo de maneira de fabricação, ok? Então, a universidade, ela nos coloca instituições nacionais e internacionais que há uma conexão. Ou seja, quando eu cheguei até um modo importante, como eu estava, não sei qual roupa, uma roupa um pouco excluída de algum perfil profissional, mas eu passei. A única matéria que ao meu ver, que eu passei, que eu estava com boné e chapéu, e cheguei praticamente sem camisa, foi o perfil profissional. E eu perguntei, há segregação aí? Então, acho que ao ver a senhora lá, a mestre, ela pegou a visão que eu quero dizer. Ainda existe essa palavra segregação, porque segregação é uma palavra que está integrada ao ser humano. Ela é uma palavra que nos coloca, não citando alguns autores da pedagogia da inclusão, da exclusão, é um campo de, o Gentili, né, pedagogia da exclusão. Não precisa falar pedagogia da exclusão, é pedagogia da inclusão, aonde é uma exclusão, porque ela é uma inclusão. A exclusão, ela é uma inclusão. Como assim? Ela está inserida diariamente não só nas minorias e nas maiorias. Eu quero dizer o quê? Que a maioria das vezes nós falamos em exclusão. Estou sendo excluído. Mas o excluído, você está sendo excluído, você é incluído. Ou seja, você é incluído diante das maneiras que a própria sociedade coloca. Não pode, é lógico, ser espancado, esquartejado, porque isso é algo que seja normal diante de alguns lugares que são perpetuados a cultura. Nós temos que retrair. Quando há retrações, vem a retratar, nós temos que retrair, ou seja, retrair, inibir, ou seja, ter calma e atenção diante desses conservadores revolucionários, entre essas graves decorrências e colonizações, ok? Então, quando eu falo sobre portuguesa, falo de quê? Lembramos de São Paulo. Quando eu falo de a educação, lembramos de quê? Populações. Quando eu falo sobre educação portuguesa, lembramos de alguns autores, vários autores de Lisboa a Espanha, Espanha a Lisboa, e a história da universidade. Então, essas colônias nos colocam submissões, que são um processo de deseducação das massas, e as formações que vêm a diminuir ou aumentar. Eu lembro uma atividade que eu fazia com as crianças e jovens, que eu fazia, modo de falar, que colocava uma corda e você ia aumentando. Aí você ia diminuindo. Aí tinha que fazer aquele movimento de ponte, que eles falam, né? Ponte. Né? Você vai passando e passando, né? Você vai aprendendo a ter a consciência corporal. Você vai descendo. Depois você vai aumentando. Tem que saber subir, aumentar e descer também gradativamente. Nessa dependência e interdependência. E alguns autores, como já relatei.